Filipenses 2, 5 a 11 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ou não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nos colocamos diante do teu santo trono, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Fala conosco. Que este lugar seja tomado pela presença do Espírito Santo. E que venha luz, revelação e discernimento. E que possamos viver a plenitude da tua palavra. Desfrutarmos também da tua presença na plenitude. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta. E ele diz assim, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vocês a mesma disposição que houve nele. Que vocês se tornem semelhantes a ele. Eu estava pensando um pouquinho antes deste culto, no intervalo de um culto para o outro. Nós somos como que a figura de Cristo na terra. Cristo, fomos ungidos. Eu e você, por onde passamos, somos os representantes de Deus. Imagina, as nossas mãos são as mãos de Jesus. A nossa boca é a boca de Jesus. Os nossos ouvidos são os ouvidos de Jesus. Os nossos pés são os pés de Jesus. Nós somos os transportadores da glória de Deus. Ele habita em nós. A presença dele é real nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja para orientá-la, e ele está escrevendo a um povo separado. Que haja em vocês, igreja, o mesmo sentimento, a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. Ele destaca nesse texto 3 coisas: servir, humilhar-se e obedecer. Mas no capítulo 1, do versículo 27, ele diz assim: o que é mais importante, deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Vocês devem se comportar dignamente conforme o evangelho de Cristo. A nossa chamada em Cristo Jesus é para sermos diferentes mesmo. Nós caminhamos na contramão deste mundo. Isso é uma verdade. Nós não vivemos segundo o padrão do mundo. Nós estamos na terra, mas vivemos segundo o padrão dos céus. E há toda uma pressão do contexto de sociedade e de nações para que a gente siga o fluxo. Mas nós vamos caminhar sempre no contrafluxo. Ele diz: portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Bem verdade é que há um processo de transformação. Quando temos uma experiência com Jesus, somos impactados e há uma construção em nós. A cada dia vamos sendo
construídos, moldados pela palavra de Deus para vivermos este propósito pleno. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora, antecedendo um pouquinho ainda no capítulo 2, ele fala, olha, completem a minha alegria, é o apóstolo Paulo. Os ministérios, queridos, eles foram estabelecidos por Cristo. Não somos nós que nos escolhemos. Não, Ele nos escolheu. O ministério, quer seja ele pastoral, o mestre, o apostólico, o evangelho, o profético, isso não é uma escolha pessoal. É algo estabelecido por Ele. Mas uma coisa é certa: todos nós, como igreja, fomos separados e chamados para vivermos e estarmos ainda na terra, para cumprirmos a nossa chamada e a nossa missão. E como corpo que somos, igreja, cada um de nós desenvolvendo a nossa chamada em Cristo Jesus. E o desejo do coração dele é que possamos desenvolver isso na plenitude. E o apóstolo Paulo, falando desta igreja, olha, completem a minha alegria. E ele diz no versículo 2, e ele fala assim, olha, que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Que vocês tenham, ele está falando da igreja. Como família, na nossa particularidade, família biológica, cada família tem a sua distinção e a sua forma de ser. Na sua individualidade. Você como empresário, você tem a sua forma de ser como empresário. Isso é distinto. Mas como igreja, o apóstolo está falando, a igreja deve pensar da mesma forma. Não deve haver o quê? Divisões de pensamento. Estejam todos alinhados na mesma forma de pensar. E ele diz mais, que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e tendo o mesmo ânimo. Tendo o quê? O mesmo amor, a essência do amor emanando em nós, através de nós. E aqui ele fala a respeito do ânimo. Tem de bom ânimo. Eu percebo e entendo que ter bom ânimo é uma decisão. Eu disse outro dia, bom dia sol. Havia uma canção que diz, bom dia sol. Você acorda, você já diz assim, bom dia. Ah, mas não tem sol, tem chuva. Bom dia chuva. Não importa. Tem de bom ânimo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem de bom ânimo. Dá uma levantada assim, dá uma respirada, toma fôlego e vai. Amém? É possível, é possível. É como que uma decisão. Você decide. Você caminhando uma linha. Você decide assim ou você decide assim. Eu decidi assim. Fala, apóstolo, mas vem cá. Na sua jornada, na sua caminhada, tudo é flores? Não, tem espinhos. Porque nas rosas tem espinho. Então tem espinhos também. Mas eu prefiro sentir o perfume das rosas, mesmo tendo espinho. Amém? Que você comece a olhar as coisas num prisma diferente. Para muita gente tudo está cinza, tudo está opaco. Mas é conforme o prisma do seu olhar. Então Paulo está dizendo, olha, completem a minha alegria. Pensem da mesma forma. Como igreja, estamos sendo ajustados e alinhados para pensarmos. Qual é o pensamento nosso como igreja? É glorificar, é exaltar, é bendizer o nome do Senhor, é cumprir a nossa missão, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Está dizendo, olha, tende em vós o mesmo pensamento, se expressem em amor. Outro dia eu escrevi uma frase assim, simplesmente ame. Apóstolo, mas tem pessoas que não tem como amar. Mas ame. Simplesmente ame. Amar não é você não corrigir, mas é amar, independentemente de qualquer coisa, continue amando. Simplesmente ame. Tende bom ânimo. E novamente ele repete, pensem a mesma coisa. Pensem a mesma coisa. Paulo escreve à igreja aos Coríntios, no capítulo 1, havia ali naquela igreja, que era uma igreja que fora contemplada com os dons espirituais. Todos os dons, os ministérios, fluíam naquela igreja.
era uma igreja que fluía nos dons do Espírito. Mas Paulo é informado pelos da família de Cloé que havia divisão na igreja, partidarismo, preferências. E ele ministra aquela igreja para que eles fossem alinhados no pensamento, porque é onde a unidade, a concordância, a glória de Deus se manifesta, a cura, a libertação, a transformação e a salvação. E Paulo está escrevendo a esta igreja, e ele está dizendo assim: olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No versículo 4, ele diz assim: olha, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada um também para o que é dos outros. Isso não está dizendo para você ficar se intrometendo na vida da pessoa, de uma outra pessoa. Mas tem coisas que para você não é importante, mas para que aquela pessoa, para outra pessoa é importante. Então considera. Existem coisas que talvez para você seja insignificante, não faz sentido, mas para uma outra pessoa faz sentido. Se importe com a pessoa. Se importe. Não se importe somente com aquilo que é seu. Não busque apenas os seus próprios interesses. Ele está dizendo: olha, não atente cada um somente para o que é seu. Isso fala de se importar com o seu irmão, se importar com a dor do seu irmão, se importar com a guerra do seu irmão, que a dor do seu irmão seja a sua dor, e que a alegria do seu irmão seja a sua alegria. Quando o seu irmão vai bem, você pode louvar, glorificar e exaltar e aplaudir ao Senhor, porque ele está indo bem. Quando o ministério vai bem, quando uma igreja vai bem, que você possa glorificar o nome do Senhor, e que não haja em você nenhum sentimento contrário. Glória a Deus, porque assim todo o corpo cresce, se desenvolve e glorifica e exalta e bendiz o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele sabia o seu lugar no Pai. E quando você sabe quem você é nele, você não entra em crise, longe de crise. Ele sabia o seu limite. Lúcifer, ele era assistente, ele regia, estava numa autoridade e eminência nos céus. E algo entrou no seu coração. Ele quis tomar como que o lugar de Deus, ou ser igual, que Deus estabeleceu as hierarquias em todas as áreas, em todos os contextos. O sol reina e impera durante o dia, a lua à noite. Deus estabeleceu assim. E quando você entende quem você é em Cristo Jesus, você sai de todas as crises. Jesus, a Bíblia diz, que ele se esvaziou-se a si mesmo. Ele sabia quem ele era no Pai. Por isso que ele viveu dentro do limite que o Pai estabeleceu para ele. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Como igreja, ele está escrevendo a igreja, como igreja nós somos um corpo. E um corpo tem muitos membros. O pé é o pé, a mão é a mão, a boca é a boca, o ouvido é o ouvido. E olha o que diz no capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: não se revolte pela posição em Cristo, viva na plenitude, não se revolte. Diz assim: Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Você está exatamente no lugar que Ele te estabeleceu. Você pode dar um aplauso a Ele? E seja feliz por isso. Saia da crise. Quando você olha para esta carta do apóstolo Paulo, neste capítulo, ele está falando a respeito dos dons ministeriais. A uns ele colocou como apóstolos, outros profetas. São todos apóstolos, são todos pastores, são todos profetas, são todos... Não. Mas ele colocou cada um de nós no corpo como ele quis. Você vai ser pleno no lugar que Deus te estabeleceu. Diga: eu acredito. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão para cumprir uma missão, para cumprir a sua chamada. Ouçam, não importa qual seja a sua patente neste mundo, não importa o mais alto nível que você exerça de autoridade, ou seja, em outro contexto de sociedade, não importa
No reino de Deus, aquele que serve se torna o maior. É assim. No reino dos homens, o maior é servido. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. Paulo diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vocês a disposição para servir. Que haja em vocês a disposição para trilhar o caminho da humildade. E que haja em vocês a disposição para trilhar o caminho da obediência. Nós estamos falando a respeito da recompensa da honra. A honra para aquele que serve. A honra para aquele que se humilha. A honra para aquele que obedece. E depois, mais no final, nós vamos ver o lugar que Deus estabeleceu Jesus pela sua disposição em servir. João capítulo 13, a partir do versículo de número 3. Servir é você colocar as suas mãos, os seus pés, todo o teu ser à disposição para honrar a Deus e servir as pessoas. Servir é exatamente isso, você colocar as suas mãos, faça assim com as suas mãos à disposição dele para servir. Colocar os seus pés à disposição para servir. Colocar todo o teu ser à disposição para servir. E honrar a ele através do seu serviço. Paulo está escrevendo à igreja, olha, no contexto de mundo é assim. E o próprio Jesus vai dizer, olha, no contexto de mundo é assim. O maior no contexto do mundo é aquele que é servido, mas no reino de Deus o maior é aquele que serve, e nós estamos trabalhando no reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus, e ela veio estar na terra para estabelecer o reino de Deus, e é um reino de justiça, de paz e de alegria, disposição para servir sempre. Olha que texto lindo, João capítulo 13, a partir do versículo 3 diz assim: Jesus sabendo, preste atenção nesta palavra, sabendo, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus sabia quem ele era. Quem sabe quem é, não tem crise. Não tem crise, nenhuma. Jesus sabia quem ele era. Sabia que o Pai lhe confiara tudo. E que ele estava voltando para o Pai. Versículo 4 diz que ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Olha a atitude de Jesus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esta é a atitude. Que haja em vocês, que haja na igreja, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha a disposição dele em servir. Quando alguém chegava em uma casa, nesse contexto, vinha um servo com a bacia e lavava os pés daquele que chegava. O servo lavava os pés. Jesus, ele era mestre, ele era o Senhor, e ele se coloca como servo para lavar os pés. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora no versículo 13, olha o que Jesus vai dizer, preste atenção. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era mestre. Jesus sabia que ele era o Senhor. Jesus sabia que ele fora enviado pelo Pai, o Pai confiou a ele tudo. E ele está dizendo, olha, vocês sabem que eu sei quem eu sou. Agora ele diz, ora, 14, se eu sou o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu sou o Mestre, se eu sou o Senhor, e eu fiz isto, vocês devem fazer o mesmo. Lavar os pés uns dos outros. Quando a Bíblia fala a respeito dos pés, está falando a respeito da mente. Existem mentes complexas. Existem mentes que não são tão agradáveis de nos relacionarmos com elas. Mentes que
como que neuróticas, pessoas neuróticas. Mas Jesus está dizendo, olha, eu fiz isso. Não está falando desses pés. São pessoas nas suas complexidades, que não é fácil muitas vezes nos aproximarmos. Queremos distância. Ela lá, eu aqui, cada um no seu quadrado. Mas ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, eu fiz isso. Se vocês sabem que eu sou o mestre, sou o Senhor e fiz, ele está dizendo, vocês devem fazer o mesmo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a disposição para servir sempre. E olha o que ele vai dizer, versículo 17, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois os que as praticardes. Bem-aventurado vocês serão se colocarem em prática este ensinamento. Bem-aventurado vocês serão se começarem a servir. Preste atenção, quando você começa a servir, você vai perceber que estas neuroses, elas já não vão fazer mais parte da sua vida. Você já se envolveu com outras coisas. Você vai estar ocupado, servindo, e a glória de Deus se manifestando, e bem-aventurado, feliz você será. Simples. Sirva, 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 sirva. Quando você está servindo, parece que você está sendo desvalorizado. Na concepção de muitas pessoas, servir é um senso de desvalor, de insignificância. Eu servindo. Está acontecendo isso aqui. Eu cheguei bem cedo hoje, 7 e pouco da manhã eu já estava na igreja. Eu acordei 5 e pouco da manhã, já estava acordado. Nós temos centenas de pessoas servindo. Vocês não estão vendo essas pessoas, mas elas estão servindo. Aparentemente são invisíveis, mas tudo registrado diante de Deus. Presta atenção, você foi chamado para servir na casa de Deus. Você foi chamado para servir dentro da sua própria casa. Você foi chamado para servir. Olha o silêncio da morte. Vocês serão bem-aventurados. Bem-aventurados. Outro dia eu vi uma imagem, não sei se vocês chegaram a ver. As pessoas estavam como descarregando algo. Não sei se era um trem, um navio, não sei. E tinham muitas pessoas transportando mercadoria. Eles colocavam de mão em mão e iam passando. Você já viu que ela vai passando de mão em mão? E tinha um que ele só ficava imitando. Ele corria para lá, para cá, fazia de conta que estava transportando alguma coisa. Impressionante a cena. Ele queria demonstrar que ele estava fazendo, mas ele não estava fazendo nada, só encenação. Tem muita gente assim. Na foto eu quero sair. Você não precisa sair na foto. É melhor você sair na foto dele do que sair na foto dos homens. Tem mais gente interessada em sair na foto dos homens do que na foto dele. A Bíblia diz que quando nós fazemos apenas o que nós somos mandados, nós somos considerados servos inúteis. A Bíblia diz: servir ao Senhor e servir com alegria. Apresentai-vos diante dele com o quê? Com canto. Toca os tamborins, eu estou em servir ao Senhor. Olha que coisa extraordinária. Vocês estão aí sentados. Agora eu estou servindo. O músico está servindo. Essa é a minha função. Eu estou feliz por isso. Mas vocês vão sair daqui para servir. Seja qual for a área, à disposição para servir. Nem todos vocês poderão servir aqui, e não servirão aqui, mas todos vocês servirão no lugar estabelecido por Ele. E não queira estar no lugar que Deus não te chamou para estar, e você vai ser pleno exatamente no lugar que Ele te colocou para que você esteja. Simples. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Servi ao Senhor com alegria. Que haja em vós o mesmo sentimento. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se. Ele humilhou-se. Ele humilhou-se. Ele não precisou ser humilhado pelo Pai. Ele mesmo se humilhou. É diferente. Alguém te humilhar e você se humilhar. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos.
Aristóteles ele diz que a humildade é uma demonstração de fraqueza. Ó, o filósofo Satanás. Humildade é demonstração de fraqueza, pois humildade no reino e na igreja é uma virtude, é uma qualidade. O trigo quando sopra, o vento quando sopra sobre o trigo se curva, o joio permanece em pé. Eu tenho a razão. Se dobre aqui, se dobre você primeiro, rapidamente, e você vai ser recompensado diante do Pai. Mas tem gente que prefere dormir com a razão, sozinho, do que perder a razão e dormir juntinho. Ei, abra mão dessa razão. Que tal? Põe o ar condicionado nos 10 graus, 17 graus e cola. Tem gente que não entendeu nada. Papes, você prefere ter razão, ficar isolado, ou se quebrando a se humilhar, estar abraçado? Mas eu estou certo. Você acha que Jesus estava errado? Você acha que ele errou alguma vez? Mas ele humilhou-se a si mesmo. Ele não teve por usurpação ser igual ao Pai. Aquele que se exalta. Apóstolo, nesse mundo não tem como viver assim, apóstolo. A gente não está numa bolha. Aqui sim, tudo irmãos, mas lá fora, não. Você pode exercer a sua autoridade, sem problema. Você como um empresário, você tem o seu lugar de liderança. E liderança é uma influência para ter seguidores, não é uma imposição, isso é liderança. A imposição é a ditadura. E as pessoas vão servir você, seguir você, pela disposição de estar com você. É diferente. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Perdeu? Não, começa o processo, e a Bíblia diz que Deus aí, a partir daí, Deus o exaltou soberanamente. Preste atenção, se o homem te exalta, ele pode te abater. Se o homem exalta você, ele pode abater você. Se o homem estabelece você, ele pode tirar você. Mas se Deus exalta, você está exaltado. Se Deus estabelece, você está estabelecido. E acabou. Eu me lembro do Benihim, o irmão dele, queria ser pastor, e veio a ele: olha, eu quero ser pastor. Ele falou: se eu estabelecer você, eu tiro você. Eu posso tirar você, mas se Deus estabelecer você, ninguém tira você. Lógico que alguém vai ser o canal, o instrumento para estabelecer como ministro, como pastor. Mas ser pastor não é algo estabelecido pelo homem, porque se for estabelecido pelo homem, a jornada dura pouco tempo. E mesmo estabelecido por Deus, muitos não suportam e param no meio do caminho. Deus o exaltou. Olha só, Deus o exaltou. Não foi o homem. Algumas pessoas ficam buscando o reconhecimento humano. Deus faz. Ontem eu tive uma experiência tão extraordinária. Nós fomos ao CETOC, no final da tarde, já estava escurecendo, e eu queria sacrificar um cordeiro. E eu fiquei frustrado, porque tinha vermifugado os cordeiros, os carneirinhos, tinha uma semana. Pô, mas esse lugar de falar de sacrifício? Eu estava vindo de Israel, e os discípulos, várias pessoas estavam trazendo o shofar. O shofar, ele é feito do chifre do animal. E quando chegamos na Itália, meu irmão, foi uma confusão. Não queriam deixar que o shofar passasse, aprendendo o shofar. Aí me chamaram, eu era o líder do grupo, e eu voltei. Aí chamaram a polícia, carabineiros, acho que é um negócio assim. E veio uma senhorinha lá, uma moça, toda invocadinha. E ela falou: como é um absurdo isso, sacrificar um animal. Eu falei: é um instrumento religioso, para o judeu. Ela falou: é sinistro. Ela falou:
sinistro. E eu falei meio italiano com ela, falei, olha, seguinte, você não come carne? Ela falou, não. Eu falei, pois nós comemos carne. E para se comer a carne tem que sacrificar o animalzinho. E ela, mas é sinistro, ela fez assim com a mãozinha, sinistro, o italiano faz assim, sinistro, sinistro. Sei que no final das contas, todo mundo passou com chofar. E nós estávamos lá para sacrificar, não podemos sacrificar. Foi no vizinho, o vizinho também tinha, daí fomos para um outro lugar. O Zé Adelino foi lá e falou, apóstolo, aqui tem os carneirinhos. E a pessoa vende o carneiro, já estava escurecendo. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, aí a pessoa disse assim, olha, vocês são do CETOC? Eu falei, sim, nós somos do CETOC. Ele falou, olha só, eu ouço as mensagens do apóstolo Edmilson, eu não sou evangélico não, mas eu ouço as mensagens dele pelo YouTube. Ele falou assim, eu estava de máscara, né? Eu falei assim, mas eu sou o apóstolo Edmilson. Quando eu falei, eu sou o apóstolo Edmilson, ele arrepiou todo assim, falou, ai meu Deus do céu. E ele começou a gritar, a família dele chamando, ele é o apóstolo, eu ouço o apóstolo. E aí ele foi falar com o pai dele, 83 anos. Ele falou, para tudo, para tudo, para tudo. Nós estamos recebendo uma autoridade. Eu fiquei até constrangido. Nunca imaginava um negócio desse. E ele todo arrepiado, o irmão dele parou, fez assim para mim, eu falei, impressionante. Você não precisa buscar, é Deus que faz. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo está dizendo, olha, igreja, portem-se, vivam dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Que haja em vocês a mesma disposição, pensem da mesma forma, como igreja. Cada família aqui tem uma sua forma de ser, não está nisso. E a família tem que estar unida dentro daquele pensamento. Como empresa, tem que estar unida dentro do pensamento empresarial. Agora, ele está falando a igreja, como igreja, pensem a mesma coisa. Caminhem na mesma direção. Que se expressem em amor. Tende ânimo para viver e cumprir a missão. E que haja em vocês esses 3 sentimentos que houve em Cristo Jesus: disposição para servir, disposição para se humilhar e viver nesta dimensão. E não confunda humildade com pobreza, não tem nada a ver. Ele é humilde, ele é pobre. Não, pisa no pé dele. Faz assim, se berrar não é ovelha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser a pessoa mais bem sucedida e ter a marca da humildade em você. O humilde, quando ele é confrontado, ele se quebranta, ele se rende. Davi, queridos, se você olhar no prisma bíblico, não tinha por que ser chamado homem segundo o coração de Deus. Ele se envolveu com Batseba, a esposa de um dos homens mais leais e dos homens mais valentes que defendia a causa do rei. A família dele se tornou como que uma tragédia. Mas quando ele era confrontado, ele não inventava desculpas. Você sabe, né? Pisei na bola, eu fiz isso por causa de... Não, eu pequei, eu sou digno de pena, eu pequei. Pode cumprir a sentença. Que o juízo não venha sobre o povo, venha sobre mim. Olha, Ezequias, quando ele foi confrontado, veio a palavra de juízo, falou, os teus filhos serão levados cativos para a Babilônia, se tornarão eunucos dos palácios. Os teus filhos, você falou, opa, essa palavra é boa, não vai ser comigo. Meu irmão não se importou nem com a descendência dele. Imagina. Os filhos então que eles pagam, eu dando beleza. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Disposição para servir e servir ao Senhor com alegria. Só me dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se nós cumprirmos a missão simplesmente porque é algo que nos foi imposto, que recompensa nós temos? Diz o apóstolo Paulo. Que recompensa teremos? Simplesmente eu desempenho uma função que me é como que colocado como obrigação. Isso tem que ir além, se disponha. Vem cá, o que tem para fazer?
Será que existe alguma coisa no reino que eu possa fazer? Eu sou a mão, eu sou o pé, eu sou o olho, eu sou a boca. Você é algo estabelecido por Deus. Por que você não é o olho? Eu não sou do corpo porque eu sou o olho. Não é porque você, eu sou o pé, eu não sou do corpo porque eu sou o pé. Não, Ele estabeleceu no corpo como Ele quis. Agora você é importante no corpo. Se você não servir, aquele lugar está vago e alguém precisa servir, e esse lugar foi reservado para você. Deus estabeleceu você no corpo com propósito: servir, amar. E nessa disposição para servir e amar e obedecer, passa pela humildade. Se renda. Não pense como Aristóteles: eles vão pisar em mim se eu me humilhar. Isso é um sinal de fraqueza. Não, é uma virtude para nós que somos povo de Deus e igreja.